Saibil era, para resumir numa palavra só, um desastre completo, sem teto, sem memória, sem a menor perspectiva de futuro. Um fracassado em tempo integral. Mas o destino tinha planos bem diferentes para esse cara, porque escondido dentro daquele rapaz, vivia o poder de um feiticeiro supremo. Uma reserva de energia mágica tão absurda, tão descomunal, que nenhum ser humano normal conseguiria nem começar a imaginar a dimensão disso. A vida de Saibil só mudou de verdade num dia específico. Numa tarde de chuva torrencial, quando uma mulher misteriosa e belíssima o avistou encolhido num beco escuro. Ela foi chegando mais perto, olhou fundo nos olhos dele e parou, porque aquele olhar brilhante era idêntico ao dela. Por conta disso, ela simplesmente decidiu levá-lo consigo, guiando Saibil até o lugar onde acreditava que ele pertencia. A renomada Academia de Magia do Reino de Winas, aquela instituição que formava feiticeiros e bruxas de elite. O tempo foi passando, e 5 anos depois, Saibil ainda estava lá. O problema? Seu único feito em todo esse tempo tinha sido conquistar, com distinção absoluta, o último lugar do ranking. 0 mágica, nenhum progresso, um recorde histórico de inutilidade. E esse resultado glorioso foi o suficiente para a diretora chamá-lo ao gabinete para uma boa e velha conversa. A caminho do gabinete, porém, Saibil se deparou com uma cena completamente caótica do lado de fora. Uma garotinha loirinha baixinha com uma atitude que não cabia no corpinho dela estava gritando feito um vendedor de feira, repetindo o nome da diretora como um mantra e exigindo entrar. Como ninguém dava a mínima para ela, e Saibil também não ia deixar ela passar. A garota tomou uma decisão criativa. Ela simplesmente agarrou Saibil e o usou como refém. Gritou alto que se a diretora não abrisse aquela porta, ela não podia garantir a integridade física do rapaz. A situação estava ficando tensa quando um homem-lobo chamado Holdem apareceu do nada. Ele desarmou a loirinha num piscar de olhos, fazendo o precioso cajado lunar dela voar pelos ares e cair no chão, voltando à sua forma original. E Saibil, com aquele coração bondoso que era uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo, se abaixou para pegar. Quase foi a última coisa que ele fez na vida. Por sorte, a garotinha e o homem-lobo intervieram a tempo. Caso contrário, bem, o Saibil teria descoberto de forma muito desagradável porque não se deve mexer em objetos mágicos aleatórios no chão. A garotinha explodiu em choro na hora, com aquela cara de quem acabou de ver o brinquedo favorito ser chutado morro abaixo. Foi exatamente nesse momento que a porta do gabinete se abriu. A diretora Albus apareceu na entrada, já com aquela cara de "o que está acontecendo aqui?", antes mesmo de ver qualquer coisa. Quando pousou o olhar na garotinha loira, Luz, ela franziu a testa instintivamente, porque toda vez que Luz aparecia, o caos vinha junto como bagagem de mão. A diretora então se virou para Saibil com um anúncio. Ele participaria de um programa especial de treinamento. A lógica era simples. Se Saibil ficasse na academia para sempre do jeito que estava, nunca ia melhorar. Mudar de ambiente era a única chance real que ele tinha. E então a diretora contou a história do reino. Winas tinha vivido imerso em batalhas ferozes entre bruxas e a igreja, alcançando uma paz frágil havia apenas 5 anos. O norte do continente, incluindo Winas, começava a aceitar a existência das bruxas e da magia. Já no sul, as pessoas ainda olhavam para elas como se fossem criaturas do além. A raiz dessa mudança toda tinha um nome: o Levante de 10 anos atrás. Liderado pelo temido feiticeiro conhecido como Número 13, ele havia espalhado a magia por Winas, reunido bruxas e feiticeiros e os levado à rebelião contra a opressão, libertando-os da perseguição implacável. Só que seus métodos eram brutais, sanguinários. Incontáveis vidas inocentes foram sacrificadas no processo, e quem pôs um fim nisso tudo foi a própria diretora Albus. Mesmo assim, o Número 13 deixou uma marca profunda. Mudou, mesmo que um pouco, a forma como as pessoas enxergavam a magia. Foi a partir dessa história que a diretora estabeleceu uma vila de bruxas no sul, um lugar onde quem possuísse poderes não fosse mais tratado como um pária da sociedade. E era exatamente para lá que Saibil seria enviado, junto com outros estudantes, para melhorar a imagem das bruxas aos olhos do povo. A diretora deixou bem claro: se em 5 anos as autoridades da vila ainda não os reconhecessem, Saibil seria trazido de volta e todas as suas memórias da academia e da magia seriam seladas para sempre. Ouvindo isso, Lu soltou um "uau" de admiração genuína pelo plano da diretora, e voluntariamente se ofereceu para ser a professora do grupo. A diretora já tinha alguém designado, mas Lu não quis nem saber. Sacou uma carta de nomeação do nada e ficou ali, firme, com aquela energia de pessoa que não vai sair do lugar. A diretora ficou meio sem reação, meio resignada, e acabou aceitando. Ela prometeu supervisionar as crianças, mas colocou uma condição: queria emprestar o livro vazio, o primeiro grimório de magia já escrito. A diretora recusou na hora, sem hesitação. Aquilo era material proibido. Continha um poder capaz de destruir o mundo inteiro. Mas ela sugeriu uma alternativa. Lu poderia ir à vila encontrar a autora do livro pessoalmente, a bruxa da lama negra. Lu aceitou na hora, feliz da vida. No dia seguinte, Saibil, Lu e mais alguns estudantes se reuniram no portão da cidade para dar início à jornada.
O grupo contava com a bruxa veterana extrovertida Holt e com o homem lagarto Kudo, um jovem que já tinha viajado para muitos lugares e estava convicto de que não precisava de orientação de ninguém. Obrigado. Eles pararam num restaurante para encher o estômago antes de seguir viagem. Foi lá que Lux apresentou o cajado de Lúden, uma arma estranha que drenava a magia de qualquer pessoa que o tocasse, com ela sendo a única imune por ter firmado um contrato com o objeto. Entre todos do grupo, Saibil foi o único que ficou enjoado na carruagem, obrigando todo mundo a continuar o resto do trecho a pé. No caminho, a conversa foi fluindo mais naturalmente. Saibil revelou que havia perdido completamente a memória antes de entrar na academia, e que aquele estágio era a única chance que tinha de provar seu valor. Se fracassasse, suas memórias da academia seriam apagadas também, deixando-o como uma página em branco, uma pessoa vazia por dentro. Lux demonstrou uma decepção visível quando ele admitiu que era quase incapaz de usar magia. Toda vez que tentava, perdia o controle. Toda vez que tentava suprimir, não conseguia ativar nada. A bruxa da Aurora, apelido de Lu, foi direta. Aconselhou Saibil a desistir de ser feiticeiro. O problema era mais sério do que parecia. Por causa da caminhada forçada, o cronograma atrasou. Na manhã seguinte, o grupo chegou a uma estalagem. Enquanto tomavam o café da manhã, encontraram 2 outros estudantes, pessoas que antes viajavam com Kudo. Os 2 reclamavam que tinham sido atacados por uma gangue de ladrões na noite anterior e que no momento de perigo, o lagarto fugiu levando o mapa e as bagagens. Luz ficou suspeitosa na hora. Argumentou que se ele tivesse fugido com medo de verdade, não teria levado os pertences. Isso só pesaria. E olhando para aqueles 2 estudantes, saudáveis e com a cabeça no lugar, se os ladrões quisessem vendê-los como escravos, eles valeriam muito mais. Mas foram atrás do homem lagarto. Isso não era gangue comum. Eram caçadores de bruxas. Luz concluiu que Kudo percebeu isso. Então pegou o mapa de propósito para atraí-los para longe, se sacrificando para que os amigos pudessem escapar. Sentindo o peso da responsabilidade por ter deixado um integrante da equipe se separar do grupo, Lu decidiu ir resgatá-lo sozinha. Proibiu Saibil e Holt de seguirem junto. Feiticeiros jovens e inexperientes só atrapalhariam. Claro que, quanto mais ela proibiu, mais eles quiseram fazer o contrário. Holt teve a ideia de usar magia de adivinhação no lenço que Lux tinha dado a Saibil quando ele ficou enjoado na carruagem para rastrear a localização dela. Os 2 se embrenharam na floresta, com Holt resmungando e praguejando sem parar contra o amigo covarde que os tinha abandonado e se recusava a ajudar no resgate de Kudo. Afinal de contas, não era responsabilidade deles. Se ele morresse, não era problema de ninguém ali. De repente, bem no meio de uma poça de sangue, estava a cauda decepada de Kudo. As 2 ficaram brancas. O coração disparou. Aquela possibilidade horrível, o lagarto cortado em pedaços, pairou pesada no ar por um segundo. Mas Holt se lembrou rapidamente. A autoamputação da cauda era um mecanismo de sobrevivência natural daquela espécie. A cauda crescia de volta depois. Os 2 soltaram um suspiro de alívio ao mesmo tempo e cuidadosamente recolheram o apêndice, só por precaução. Seguindo os rastros, logo encontraram pegadas no chão. 2 conjuntos claramente pertenciam a Kudo e Luz. O resto eram dos atacantes. E desta vez havia apenas um oponente. Mas que único oponente? Capaz de fazer um feiticeiro experiente como Kudo jogar tudo fora e sair correndo para salvar a própria vida. Holt estremeceu. Uma memória sinistra foi emergindo à medida que ela relacionava os detalhes ao que sabia sobre os juízes de Diagnes, guerreiros recrutados do Corredor da Morte, selecionados pela igreja, especializados em caçar bruxas por qualquer meio necessário. Embora a organização tivesse sido oficialmente dissolvida há muito tempo, Holt nunca conseguiu acreditar que aqueles caçadores de sangue frio tinham sumido de verdade. E o medo dela não era sem razão. Quando era pequena, tinha presenciado um único caçador adentrar a cidade que ela visitava e massacrar pessoas inocentes, incendiar tudo, destruir por onde passava. Ele a ameaçou diretamente. Se ela fosse bruxa, sofreria o mesmo destino. Apavorada, Holt tinha fugido, abandonando uma amiga amarrada num poste. Uma obsessão que nunca a deixou em paz. Por causa disso, ela hesitou. Quis dar meia volta. Recuar. Mas naquele momento, o grito desesperado de Kudo ecoou das profundezas da floresta. Saibil pegou a mão de Holt. Com resolução nos olhos, disse baixinho que continuar em frente talvez fosse uma sentença de morte. Mas ele simplesmente não conseguia ficar parado vendo um amigo ser abandonado. Aquelas palavras reacenderam a chama da coragem dentro de Holt. O fantasma do passado foi se dissipando. E ela mudou de decisão. Kudo estava escondido em cima de um galho alto, enquanto os caçadores vasculhavam tudo abaixo, armando armadilhas em todos os cantos. De repente, ele percebeu um arame esticado atravessando o galho. Quando entendeu que era uma armadilha, já era tarde demais. O galho cedeu, ele caiu nos arbustos e uma flecha disparou. Kudo desviou, mas aterrissou em cima de estacas afiadas fincadas no chão, uma perfurando sua perna. Mancando e se afastando das estacas, Kudo levantou um escudo, esperando mais flechas. Mas o que apareceu desta vez foi bem pior. O famigerado juiz que o perseguia desde a noite anterior. Kudo tentou revidar,
mas foi tomado pelo horror ao perceber que a magia simplesmente não fazia efeito no homem. A noite inteira, ele só tinha conseguido enganá-lo com feixes de luz e depois correr com tudo que tinha. Agora o juiz avançou, balançou uma massa gigantesca e catapultou Kudo contra um tronco de árvore. Ele cuspiu sangue. O juiz olhou para baixo, viu o ferimento na perna de Kudo que já havia cicatrizado e soltou uma risada de louco. Finalmente tinha encontrado uma presa lucrativa. Os olhos dele brilharam de ganância. Um homem lagarto com capacidade regenerativa extraordinária valeria uma fortuna para as pesquisas da igreja. Chamou seus subordinados para trazerem a jaula. Naquele desespero, memórias sombrias inundaram a mente de Kudo. Ele se lembrou de ter sido capturado como escravo, preso num circo, torturado diariamente para exibir suas habilidades de regeneração diante de uma plateia enlouquecida. Aquela obsessão permaneceu gravada nele até o dia em que escapou, encontrou o caminho até a academia e se tornou um feiticeiro poderoso, e agora estava sendo empurrado de volta para dentro de uma jaula. Kudo cerrou os dentes, fincou as garras nas raízes da árvore, se agarrando ao último pedaço de liberdade que lhe restava. O juiz ficou com raiva e destruiu a mão dele. A dor extrema arrancou um grito de Kudo, mas ele ainda mordia firme a raiz, esperando seu último momento. Aí, uma explosão ensurdecedora rasgou o espaço. A árvore ao lado do juiz foi partida ao meio por uma magia poderosa. A recém-chegada era Lu, a bruxa da Aurora, 100 anos de existência e nem um pouco de paciência. O cajado de Luden rugiu ferozmente enquanto ela avançava para atacar. O juiz conseguiu apenas esmagar a boca do cajado antes de suar frio ao reconhecer a arma na mão dela. Era o lendário Luden. Lux anunciou sua identidade com aquele orgulho todo que só ela tinha. O juiz hesitou por um segundo, mas avançou assim mesmo de forma imprudente, derrubando a árvore em que ela estava. Em resposta, Lux e Luden varreram a floresta ao redor, derrubando tudo, liquidando todos os capangas do juiz num único movimento. Parecia que era o fim, mas então, gritos lastimáveis dos dois estudantes ecoaram pelo ar. Eles tinham sido feitos de reféns pelo juiz. Holt o reconheceu imediatamente. Era o mesmo que havia semeado o terror naquela cidade anos atrás. Seu corpo inteiro tremeu, paralisou no lugar. Lux ficou furiosa, ameaçando que se ele ousasse machucar seus alunos, o cajado o destruiria. O juiz deu uma risada fria e colocou suas condições. Lux precisava jogar fora o Luden e deixar ele usar Saibil como refém. Com os alunos sendo estrangulados à sua frente, Lux sofreu, mas obedeceu. Jogou o cajado no chão. O juiz imediatamente cobriu o Luden com uma capa resistente à magia. Depois ordenou que Saibil fosse buscar e entregar. Saibil obedeceu, mas então o juiz chamou Holt pelo nome diretamente. O medo paralisou Holt, que acabou revelando o segredo. Ela era uma espiã plantada na academia pela igreja. A verdade cruel veio com força total. Holt se lembrou de sua origem. Nasceu com chifres na cabeça, considerada um monstro, entregue à igreja pela própria mãe, uma fervorosa crente. Lá, cortaram seus chifres e a colocaram num orfanato. Depois a forçaram a se tornar espiã, infiltrando a academia de magia. Mas o tempo passado na academia a havia transformado. Ali, pela primeira vez, ela experienciou amizade de verdade, trabalho em equipe, a aspiração de se tornar uma feiticeira genuína. Foi por isso que, quando conseguiu participar daquele estágio, Holt estava genuinamente feliz. Mas a igreja mandou o juiz brutal e ela foi empurrada para uma armadilha sem saída. Holt desabou, se culpando por ter arrastado todo mundo para aquele perigo. Mas Saibil simplesmente sorriu, consolando-a com uma tranquilidade que contrastava com tudo ao redor. Aquilo não era culpa dela. Tocada por aquela gentileza, Holt tomou a decisão de viver autenticamente, pelo menos uma vez. Ela usou a cauda decepada de Kudo como sacrifício, invocando uma chama azul que se transformou num dragão e se lançou direto contra o juiz. Ele entrou em pânico e arrancou a capa resistente à magia da mão de Saibil para se proteger. A capa bloqueou o ataque, e ele avançou friamente em direção a Holt, pronto para punir a traição. E então, Saibil ouviu Luden chamando por ele. Algo o compeliu a pegar o cajado, apesar dos gritos de Lu mandando ele parar. No instante em que tocou o objeto, o cajado iluminou, puxando a energia enorme que vivia dentro de Saibil e soltando um poder aterrorizante. Mesmo querendo parar, já era tarde demais. O cajado envolveu toda a área numa esfera massiva de luz. Quando a luz se dissipou, Saibil recobrou a consciência e encontrou Holt fazendo escudo sobre ele. Ela estava chorando feito criança, o abraçando com força, aliviada demais de que ele ainda estava vivo. Lux, por sua vez, estava furiosa a ponto de ficar pálida. Alunos inexperientes tocando o Luden era o equivalente a pedir para morrer. A jornada continuou. No caminho, Saibil ficou se perguntando por que tinha tocado o Luden e sobrevivido. Luz revelou a verdade chocante. A magia dentro dele era praticamente ilimitada, muito além de qualquer feiticeiro comum. Foi exatamente por isso que o Luden não conseguiu consumi-lo por completo. E era também a razão pela qual Saibil nunca havia conseguido controlar a magia durante todo aquele tempo. Antes de seguir, Lu avisou Kudo
que seria melhor ele ir junto com o grupo, mas ele recusou com aquela arrogância característica dele. Só quando ela subiu nas costas dele e começou a resmungar sem parar, é que ele relutantemente aceitou. A ironia máxima veio logo depois. Quando decidiram voltar à floresta para recuperar a cauda de Kudo, descobriram que Holt já a havia usado como sacrifício para invocar a chama do dragão. Kudo ficou estático. O coração partiu. As lágrimas desceram. Com a noite chegando e o silêncio tomando conta do espaço, Sybil e Holt sentaram juntos à beira de um riacho deserto para compartilhar sentimentos ainda jovens e não nomeados. Enquanto isso, ao longe, o homem-lagarto e a velha baixinha Lux tinham encontrado uma pequena hospedaria para descansar depois da longa jornada. Naquele clima de paz, Holt tomou uma decisão. Removeu o chapéu que sempre escondia seu maior segredo. Quando seus cabelos caíram, o par de chifres ficou exposto sob a luz da lua. Ela reuniu toda a coragem que tinha e contou a Sybil a história da sua vida. Por causa daqueles chifres, durante toda a infância, tinha sido marginalizada, desprezada, expulsa pelo olhar cruel dos outros. Mas o tempo na academia, junto com a confirmação de Luz, havia ajudado Holt a entender sua verdadeira identidade. Ela era uma fera caída, uma criatura formada quando uma bruxa concede poder a um guerreiro fera. Quando ambos morrem, a alma da fera permanece na linhagem da bruxa, e seus descendentes dão origem a criaturas como ela. Depois de esvaziar o coração, Holt deu um leve beijo de agradecimento na bochecha de Sybil, por tê-la confiado e aceitado do jeito que era, e saiu correndo, deixando Sybil ali com uma expressão que ainda não tinha decidido o que era. Assim que Holt sumiu pela esquina, a velha baixinha apareceu do nada ao lado de Sybil e começou a dar uma bronca respeitável. Disse que ele era jovem e inexperiente, que não sabia aproveitar uma chance quando ela era entregue de bandeja. Que verde sinal mais óbvio que aquele não existia. Na manhã seguinte, chegou uma notícia péssima. 2 dos colegas do grupo tinham sido presos por vazar informações para a igreja. Em outras palavras, eram espiões. A partir daí, apenas 4 pessoas continuaram a jornada em direção à Vila das Bruxas. Antes de partir, a velha baixinha ordenou que Kudo cuidasse do braço. Guerreiro ferido não serve pra nada. E ainda cutucou que braço não era folha de jaca, que não crescia de volta quando queria. Lux o consolou, dizendo que havia um ponto de recarga ali perto, então não faltaria magia. Durante a discussão sobre o método de transferência de energia, a velha baixinha sugeriu, com toda a seriedade do mundo, que a forma mais eficiente seria um beijo na boca. A ideia foi descartada por Holt num nanosegundo, considerada completamente imprópria. No final, todos concordaram que contato pele a pele, como segurar as mãos, era suficiente para conduzir a magia. Mas havia um risco. Se saísse de controle, Kudo poderia absorver energia demais, causar uma explosão e morrer. Para evitar isso, a velha baixinha assumiu a supervisão. Ela segurou a mão dos dois ao mesmo tempo, conduzindo o fluxo mágico de Sybil até Kudo. Num instante, graças ao feitiço de cura, o braço e a cauda perdida de Kudo cresceram de volta. As pessoas ao redor que viram a cena ficaram boquiabertas. Lux ficou empolgada, chamou todo mundo para cantar e dançar juntos para celebrar o poder da feitiçaria. Seguindo em frente, chegaram a uma cidade grande. Uma carruagem imprudente passou sem dó, espirrou lama por todo Sybil, deixando-o num estado deplorável. Para consolar o aluno, Lu levou o grupo para uma hospedagem conhecida. Tinha um banho coletivo espaçoso, perfeito para relaxar. Enquanto Sybil e Kudo mergulhavam na água quente, Kudo compartilhou o motivo real pelo qual queria ser feiticeiro. Contou que no passado havia sido tratado como animal de circo, exibido como entretenimento. Até que uma catástrofe irrompeu no norte. Uma bruxa enlouquecida tentou destruir o mundo. De alguma forma, Kudo sobreviveu e foi resgatado pelo rei Quebra-Dragão. Naquela época, as feras caídas eram consideradas símbolos de impureza, criaturas híbridas desprezadas pela sociedade. Mas enquanto todo mundo o olhava com nojo, aquele herói sorriu de alívio ao saber que Kudo estava vivo. Desde aquele momento, Kudo carregou o sonho de entrar no corpo de magia da igreja, de se tornar alguém forte e nobre como seu salvador. A próxima etapa da jornada foi surpreendentemente tranquila. Por onde passavam, o grupo era reconhecido, e as pessoas recebiam Lu com calor. Ela, com toda a sua experiência, sempre sabia onde pescar, onde descansar, o que era seguro. Foi ensinando aos mais novos habilidades de sobrevivência na natureza e como usar a magia para ajudar os outros, coisas que a academia jamais havia ensinado. Graças à magia do Luden, Luke existia havia 300 anos. Seu corpo funcionava à base de magia. Não precisava de comida. Não precisava de sono. Era imortal. Não precisava de amor nem de filhos. Aquela vida longa tinha se tornado monótona. Então qualquer coisa interessante, especialmente eventos dramáticos relacionados à sobrevivência do mundo, ela colocava como prioridade máxima. De repente, um garoto correu em direção a eles em total desespero, gritando que aquele lugar não era seguro. Puxou a mão de Lu e conduziu o grupo todo até uma cavidade numa árvore, erguendo na sequência uma barreira de ocultação perfeita. O problema: a barreira escondia a aparência, mas não o som. Logo depois, uma fera caída, um tigre branco,
apareceu, perseguindo implacavelmente. Tendo perdido o rastro do garoto, ele ameaçou em voz alta que, se o menino não aparecesse, deslocaria todas as juntas do seu corpo. Graças ao som dos batimentos cardíacos acelerados, ele localizou rapidamente os que estavam escondidos na cavidade e deu uma golpe para destruir a barreira. O garoto tombou para fora e o grupo de Sybil não tinha mais onde se esconder. O guarda-tigre avisou que seria uma tolice enorme usar magia ali, pois sua velocidade era certamente superior a qualquer feitiço. Na situação de perigo, Lu escolheu ficar para trás como distração, ordenando que os mais novos saíssem rápido. Enquanto o grupo escapava, Lu encarou o inimigo com uma provocação confiante. O tigre entendeu claramente que virar as costas para Lu naquele momento seria suicídio. Pela forma como ele falava, Lux percebeu que ele sabia informações demais sobre o cajado Luden, sobre o estágio, sobre a Vila das Bruxas. Ele decidiu recuar, ciente de que não venceria, mas deixou um aviso. Se ela continuasse levando as crianças até a vila, o desastre os aguardava. Enquanto isso, o restante do grupo tinha chegado em segurança ao vilarejo, indo direto para a igreja. Do lado de fora, um padre de olhos vendados esperava. O garoto Laios correu para os braços dele, orgulhoso, contando que aquelas pessoas o tinham salvado. O padre não só estava a par do ocorrido, como reconheceu rapidamente que todos ali eram bruxas. E não era só o padre. Parecia que a vila inteira já sabia da chegada do grupo de estagiários. Quando perguntado sobre as criaturas humanoides que tinham atacado na beira da floresta, ele respondeu com calma que era o guarda que a bruxa usava para controlar o vilarejo. Com um tom cansado, disse que a presença deles não mudaria nada, e pediu diretamente que fossem embora. Lembrou que 2 anos atrás, o supervisor vindo da academia tinha abandonado a vila a invasores e desaparecido sem deixar rastro. Desde aquele dia, uma bruxa assumiu o controle tranquilamente, e os moradores não tinham mais como resistir. Ouvindo aquilo, Sybil de repente percebeu algo que devia ter caído antes. O grupo de estagiários era formado inteiramente por aqueles que eram menos valorizados na academia. Uma espiã, uma fera caída rebelde. E ele próprio, o último do ranking. Nominalmente, era um estágio, mas na prática, era uma expulsão disfarçada de oportunidade, com o pretexto conveniente de não conseguir completar o programa. Kudo se perguntou em voz alta por que os moradores não pediam ajuda ao corpo de magia da igreja. O padre deu uma risada fria. Eles nunca salvariam uma vila de bruxas. O grupo ainda estava confuso quando Luz apareceu do nada, como se tivesse saído da parede e xingou os alunos de ingênuos. Porque, afinal, não havia prova alguma de que o padre não fosse cúmplice do tigre da floresta. Quando o padre perguntou por quê, se ela o suspeitava, não o havia eliminado logo de início. Lu respondeu com calma que preferia observar como as pessoas encontravam os mais variados pretextos para justificar suas mentiras. Para evitar prolongar a discussão, ela pediu que o padre levasse o grupo em tour pelo vilarejo. Queria ver com os próprios olhos como os moradores reagiam antes de decidir se confiava nele ou não. O padre, relutante, aceitou. O grupo foi então levado de volta à vila de estágio, onde o pai de Laios aguardava ansiosamente o retorno seguro do filho. Assim que viu o pai, o menino correu para os braços dele, e o homem agradeceu repetidamente ao grupo. Em seguida, os guiou pela vila, contando histórias enquanto caminhavam. Disse que a bruxa supervisora anterior era, na verdade, uma boa pessoa, o que fez Kudo não conseguir segurar a pergunta óbvia. Se ela era tão boa, por que abandonou a vila para invasores? Nem o pai sabia responder. Os moradores agora se trancavam em casa, obedecendo à bruxa e evitando estranhos. Depois de um tempo caminhando, eles pararam diante de uma casa destruída e torta. Penduradas na fachada, estavam 4 figuras de palha com aparência de executadas, balançando ao vento. Uma cena perturbadora, a ponto de gelar o sangue. O pai explicou. Era o castigo que a bruxa impunha àqueles que ousavam tentar escapar e eram capturados. Assassinados cruelmente, com os espantalhos expostos como aviso a qualquer um que pensasse em tentar a mesma coisa. Ela era cruel, sim. Mas enquanto os moradores obedecessem sem questionar, podiam viver em paz. De volta à residência temporária, Lux ficou furiosa e decidiu que daria um jeito na bruxa. E convenientemente resolveria o imbróglio com a diretora manipuladora ao mesmo tempo. Holt propôs voltar à capital real em busca de ajuda. Acreditava que o corpo de magia ouviria. Mas Sybil se opôs na hora. Não podia transformar a vila num campo de batalha sangrento só por uma questão de formatura. Eles precisavam resolver com os próprios meios. Kudo perdeu a paciência. Sem chance de vencer. Uma bruxa capaz de comandar um guerreiro forte como o irmão Tigre? Enfrentá-la seria suicídio. Melhor terminar aquilo ali mesmo. Sybil respondeu com os dentes cerrados. Não conseguia aceitar isso. Porque desde que segurou o cajado com as próprias mãos, ele havia parado de ter medo da morte. Mas Holt ainda tremia, incapaz de admitir. Sybil olhou para ela com uma ternura que destoava da tensão do momento. Disse que se ela não queria ir, ela e Kudo podiam voltar. Que ele e a professora iriam até o fim. Aquelas palavras fizeram os olhos de Holt encherem de lágrimas. E aí veio um desabafo que paralisou todo mundo. Ela disse que o que temia não era a morte. Era o pensamento perturbador de perdê-lo para sempre. Sybil ficou sem reação.
Holt, percebendo o que havia dito, saiu correndo chorando. Sybil foi atrás dela para pedir desculpas, mas Luz o segurou. Disse que pedir desculpas sem entender o que fez de errado só magoaria mais a garota. Kudo, mesmo ele, entendeu o que estava acontecendo. Holt sofria porque considerava Sybil um amigo de verdade. E não queria perder mais um amigo. Sybil caiu em si. Saiu correndo atrás de Holt com determinação. Enquanto isso, Holt havia chegado até a igreja, onde encontrou uma garota varrendo o chão, completamente coberta de roupa. Vendo Holt chorando, a garota a confortou gentilmente. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, o padre apareceu subitamente e a dispensou com rispidez. Holt estranhou a cena. Admitiu honestamente o que havia acontecido com os amigos e estava prestes a voltar para pedir desculpas, quando seus olhos pousaram no cajado do padre. Ali, claramente estampado, estava o emblema da Associação dos Juízes de Diagnes. Em um instante, Holt entendeu tudo, mas foi tarde demais. Fios de aço prenderam seu corpo inteiro. O padre se transformou à sua frente, sacou uma foice de lâmina afiada do cajado e a encostou no pescoço de Holt, impedindo qualquer grito de socorro. Com frieza absoluta, ameaçou. Se ela ainda quisesse viver, devia continuar sendo espiã. Do outro lado, Sybil voltou de mãos vazias, sem encontrar qualquer rastro de Holt. O coração apertou. Lu decidiu usar um feitiço de rastreamento, e os vestígios os conduziram até uma caverna sombria na floresta. Olhando para o chão, o grupo estremeceu diante das poças de sangue espalhadas. Lu franziu a testa. Sentia claramente que havia muitos inimigos lá dentro. Kudo exigiu recuo imediato. Armadilha óbvia. Mas Lux declarou com aquela convicção dela que, tendo sido convidados, os hóspedes deveriam comparecer, e desfez a armadilha com o Luden num único movimento. Mas não conseguiu segurar o Kudo em pânico, que saiu correndo. Lu gritou tentando encorajá-lo, que ele se lembrasse do sonho de se formar, entrar no corpo de magia, se tornar uma lenda como o Rei Quebra-Dragão. Mas Kudo escolheu a fuga, virando as costas e saindo correndo. Mal saiu da caverna, veio de frente com o chefe Tigre Branco. O tigre deu uma risada e insinuou que Kudo podia se juntar ao lado dele. Depois acrescentou as palavras cruéis, que havia devorado Holt, e que o sabor era tão bom quanto a aparência dela. Ouvindo isso, Kudo entrou em fúria absoluta. Seu corpo inteiro ficou azul e vermelho, e ele se lançou numa batalha de vida ou morte. Enquanto isso, lá dentro da caverna, Sybil inadvertidamente começou a emanar luz mágica, chegando a invocar uma luz que ofuscou a própria Lux. Ela ficou furiosa, mas então reconheceu em voz alta que qualquer bruxa dos sonhos teria um estagiário com uma fonte ilimitada de magia como ele. Aquelas palavras mergulharam Sybil em memórias negras de repente. Ele desabou de dor. Lu sugeriu que ele recuasse, mas Sybil foi firme. Enquanto pudesse salvar Holt, não tinha medo de nada. Naquele instante, um tentáculo gigante se estendeu por uma porta no interior da caverna, se enrolou em torno de Sybil e o arrastou para dentro. Lu correu para salvá-lo, mas o cajado Luden foi arrancado pelos fios de aço. O padre se revelou, chutou Lu para dentro de um quarto escuro e disse friamente que ela devia ter o eliminado desde o começo. A porta fechou. E então, na luz azulada, Sybil avistou outra figura parada ali. Uma mulher irradiando uma aura brilhante em meio à escuridão densa. Quando ele encarou aquela aparência, reconheceu. Era ela, a mulher que o havia resgatado da vida indefinida e sombria que levava antes. Ela estendeu a mão com olhos cheios de expectativa e disse que esperava por ele há muito tempo. Antes que Sybil pudesse raciocinar qualquer coisa, Lux interveio em disparada, desesperada para impedi-lo. Com o único olhar dela, aquela mulher podia manipulá-lo e controlá-lo totalmente. Claramente, a estranha também não nutria nenhuma boa vontade por Lu. Com um estalar de dedos, jogou Lu contra a parede, deixando-a inconsciente. A mulher expressou sua decepção ao ver Sybil cercado, mais uma vez daquelas que considerava ignorantes e fracassadas, pessoas obcecadas apenas com o potencial mágico dentro dele. Jogou um chapéu manchado de sangue no chão, dizendo que pertencia a Holt. Sybil entrou em pânico, gritando o que ela tinha feito com a amiga. A mulher respondeu calmamente que tinha deixado um mercenário comê-la. Aquela resposta explodiu diretamente na mente de Sybil. Tudo girou. O coração disparou. A mulher continuou, revelando que tinha manipulado tudo desde o início. Controlou a vila, orquestrou cada incidente, tudo com o único objetivo de recuperar Sybil da diretora. Ouvindo aquilo, Sybil percebeu que todas as feridas, todas as perdas, tudo pelo que tantas pessoas haviam passado, estava diretamente ligado à sua própria existência. Uma série de memórias fragmentadas e dolorosas veio de uma vez, fazendo-o desabar no chão. A mulher, que se autodenominava bruxa, não desistiu. Continuou a sedução, tentando atrair Sybil para seu lado, para um mundo que ela considerava mais adequado para ele. Mas Sybil sacudiu a cabeça firmemente. Disse que os dias simples e felizes ao lado dos amigos eram a coisa mais preciosa que existia, porque eles nunca o consideraram um fracassado ou inútil. O que era adequado ou não, ele decidia por conta própria. E entre as coisas de que precisava, ela não fazia parte.
Num impulso, Saibil concentrou toda a magia que tinha num único ataque decisivo, determinado a resgatar Lu e parar aquela mulher perigosa de uma vez por todas. Mas antes que terminasse a invocação, Luz acordou de repente e o abraçou inesperadamente. Deu um longo beijo em Saibil. Quando se separou, sorriu e disse que o corpo dele estava agora repleto de magia. Luz recitou o mesmo feitiço que Saibil havia usado para punir o juiz na floresta. Do fluxo mágico transbordante, um dragão colossal de 5 cores surgiu com uma presença imponente e se lançou direto contra a mulher. Mas foi completamente inútil. Ela apenas acenou com a mão. Toda a magia se dissipou num piscar de olhos. Emergindo da fumaça que se dissolvia, ela riu com arrogância total, proclamando que era a criadora daquela magia. Usá-la contra ela era simplesmente ingênuo. Então se apresentou. Era a bruxa da lama negra, Zero, a que havia compilado o livro vazio, o grimório misterioso contendo todo o conhecimento mágico já existente. Saibil entendeu naquele instante. Nesta vida, o vínculo entre eles como mestre e pupilo havia chegado ao fim. Zero se aproximou de Saibil, mas surpreendentemente, em vez de um ataque fatal, a sala inteira explodiu em fogos de artifício coloridos de papel. Zero provocou Saibil com leveza e anunciou que, a partir dali, seria oficialmente a supervisora dele durante o estágio. Saibil ainda estava atordoado, sem saber como reagir, enquanto todo mundo ao redor assimilava a presença avassaladora de Zero. Lux teve que explicar. Aquilo tinha sido apenas um teste, e Saibil havia passado com distinção. Ao mesmo tempo, Holt também apareceu, e Saibil respirou de alívio ao vê-la viva. Ela correu para abraçá-lo com força, e tudo foi ficando claro aos poucos. Os moradores do vilarejo inteiro tinham participado de um plano elaborado para testá-los. Cada detalhe, cada desafio, tudo havia sido cuidadosamente arquitetado. O padre que havia ameaçado Holt era apenas uma peça do teatro. Quando ele a forçou a continuar fingindo ser espiã, ela cuspiu na cara dele sem hesitar. Só aquela ação já foi o suficiente para ela passar na sua parte do teste. Ele ficou furioso, a acertou uma vez, devolveu o cajado e perguntou a Lu se ela havia percebido desde o começo que era um teste. Luz acenou com a cabeça calmamente. Uma casa limpa, completamente mobiliada, não poderia ter sido abandonada por 2 anos inteiros. Isso já era evidência mais que suficiente. Logo depois, Kudo e o chefe tigre entraram juntos. Os dois também haviam passado nos próprios desafios, e o homem lagarto desabou em lágrimas de alegria, abraçando os amigos. O grupo inteiro estava são e salvo, tendo sobrevivido ao teste brutal. Os moradores fizeram uma festa enorme em comemoração, celebrando os jovens feiticeiros e bruxas que haviam passado na provação. Durante a confraternização, Zero tomou a palavra para parabenizá-los. Holt perguntou curiosa por que tinham sido escolhidos. Zero explicou. Eram todos estudantes excepcionalmente talentosos, muito além da média. Por isso, o caráter precisava ser testado a fundo. Porque se pessoas tão talentosas escolhessem o caminho das trevas, seriam um desastre para a humanidade. Zero avaliou Holt. Em 2 décadas poderia superar até a diretora atual, a Baía Crescente. Quanto a Kudo, acreditava que se ele desenvolvesse e refinasse sua capacidade regenerativa, eventualmente se tornaria um feiticeiro imortal. E sobre Saibil, Zero confessou que ele era o único cujo limite de potencial ela simplesmente não conseguia enxergar. Com uma fonte infinita de magia, Saibil poderia viver por séculos. Tempo mais que suficiente para aprimorar e alcançar um poder capaz de atravessar qualquer coisa. O pré-requisito, claro, era treinamento diligente. Por fim, Zero partiu para o anúncio oficial sobre o plano do estágio. Cada um do grupo teria seu nome em uma loja do vilarejo e receberia comissões pelos serviços prestados à comunidade. Justo quando ia ficando mais séria no discurso, o irmão Tigre e o padre interromperam tudo, seduzindo os jovens com uma bandeja cheia de comida apetitosa. Depois da festa, o grupo voltou para casa compartilhada. Naquela noite, viram inesperadamente um homem voando num dragão sob a luz da lua. Kudo quase perdeu a compostura ali mesmo. Reconheceu imediatamente o Rei Quebra-Dragão, seu ídolo absoluto. O grupo saiu correndo atrás da sombra do dragão. Quando aterrissou, o Rei Quebra-Dragão se aproximou e entregou uma carta da academia. O conteúdo deixou todo mundo em silêncio. A diretora concedia oficialmente aos estudantes o direito de usar magia sem limitações, como graduados de verdade. Isso significava que estavam qualificados para participar de batalhas reais. De volta ao vilarejo, contaram a Holt. Ao ouvir a novidade, ela se arrependeu amargamente de ter perdido a chance de ver um dragão de perto. Reclamou alto que da próxima vez definitivamente não estaria mais naquele vilarejo. O grupo ouviu aquilo e as caras caíram. Lux os confortou, dizendo que pelo menos ela ficaria por um bom tempo ainda. Precisava ler toda a biblioteca de Zero, então levaria um bom tempo antes de partir. Os jovens ficaram animados de novo. Só quando a noite avançou, com apenas Lu e Zero restando, é que a conversa mudou de tom completamente. Zero confessou que estava num estado grave de esgotamento mágico, e que talvez o motivo pelo qual havia atraído Saibil para perto fosse exatamente a fonte infinita de magia dentro dele. Depois disso, Zero contou a Luz a história dolorosa de Saibil.
Ele havia visto a própria mãe ser assassinada diante dos seus olhos por uma bruxa que lhe roubou a magia. E a ladra morreu em agonia por ter absorvido energia demais. Aquelas memórias assombradoras levaram Sybil a selar parte da própria mente, vivendo durante toda a infância em incerteza total. Por isso, quando Zero o encontrou, o trouxe para a academia, para dar a ele uma chance de começar de novo. Mas ambas tinham consciência de outro perigo. Se um dia Sybil ativasse inadvertidamente toda aquela magia incontrolável, poderia se autodestruir. Levá-lo àquele lugar também tinha o propósito de observação. Lux questionou imediatamente. Com que direito Zero controlava a vida de Sybil? Em resposta, Zero revelou um segredo que parou tudo. Sybil era seu sobrinho, o filho do infame feiticeiro número 13, o que havia roubado o livro vazio e o usado para semear guerra. O tempo passou, e mais de 2 meses se foram desde o início do estágio na vila. Não era muito tempo, mas foi o suficiente para que cada um deles encontrasse seu lugar naquele novo mundo. Holt, depois de muitos dias aprendendo e encarando a realidade de frente, havia se tornado uma feiticeira versátil, capaz de atender às mais variadas necessidades dos moradores, desde os pedidos cotidianos triviais até os mais sérios relacionados à magia. Os moradores foram se acostumando com seu rosto e, quando precisavam de ajuda, iam até ela com confiança. Kudo, com sua especialidade em cura, não demorou para estabelecer sua posição. Foi acolhido pela clínica local como assistente, tornando-se o braço eficaz dos médicos dali. A cada dia, ele via a dor dos pacientes e depois os via se recuperando gradualmente graças à sua magia de cura. E isso lhe trazia um orgulho silencioso, mas profundo. Sybil, por sua vez, escolheu abrir uma loja dentro da própria casa, oferecendo magia para quem precisasse. Seus clientes mais frequentes eram os 2 companheiros. Cada vez que transmitia magia, era como flutuar numa nuvem, tipo uma droga de efeito imediato. Depois que os 2 saíam para o trabalho, Sybil foi se acostumando à rotina caseira, assumindo as tarefas domésticas, cuidando da casa, sendo o ponto de recarga do grupo ao fim do dia. Para ele, era também uma forma de contribuir, de sentir que não era inútil. Mas quando a bruxa da Aurora foi visitá-lo, não ficou nem um pouco satisfeita com aquele estilo de vida completamente introspectivo e recluso do jovem. Com aquele jeito carinhoso dela de brigar, disse que Sybil ia virar pedra daquele jeito, desperdiçando a própria juventude. Sybil sorriu e disse que estava bem, porque as pessoas ainda precisavam de alguém para lidar com a magia. E se ele não fizesse as tarefas de casa, ninguém ia levantar um dedo. No fundo, Sybil ainda achava que era uma responsabilidade, um jeito de não cair no vazio, algo que ele temia desde que se lembrou das palavras de Zero. Vendo isso tudo, Lux sentiu o coração apertar. Lembrando do passado de Sybil, Lux não conseguiu evitar sentir aquela pontada de compaixão pelo garoto. Puxou uma cadeira, o chamou para perto e o envolveu nos braços com uma voz mais suave do que o habitual. Aos olhos dela, Sybil não era diferente de um filhote de pássaro que ainda precisava de asas para voar longe, não para ficar eternamente enfiado numa gaiola. Por isso, ela resolveu dar um jeito de empurrá-lo para fora de casa e lhe dar uma chance de ver o mundo além das 4 paredes. A missão era simples: ir buscar folhas de chá para ela. No caminho, Sybil acabou encontrando Laios. O menino ficou animado quando soube o que ele estava procurando. Sabia exatamente onde ficavam as melhores folhas de chá do lugar e se ofereceu de bom grado para guiá-lo. Então os 2 se embrenharam floresta adentro. Lu observou de longe com uma expressão preocupada. A floresta profunda não era lugar para crianças sem proteção. Mas antes que qualquer aviso pudesse alcançá-los, Laios já estava com o beiço caído, confessando que tinha saído gritando "Vai já!" e subido numa árvore para se esconder. Sybil chamou várias vezes para ele descer. Laios resmungou lá de cima a confissão. Tinha tentado se mostrar mais confiante do que era, fingindo que sabia de tudo, para acabar perdendo os 2 na floresta. Sybil soltou um suspiro daqueles e foi conduzindo o menino com paciência para encontrar o caminho de volta. Enquanto tentavam se achar, Laios de repente avistou um rato roendo a barra da calça de Sybil. Era o bichinho familiar de Lily. O menino ficou radiante. O animal certamente os guiaria de volta. Os 2 foram atrás dele apressados e, de fato, logo depois estavam de volta à igreja, sãos e salvos. A primeira cena que os aguardava era a mãe de Laios esperando. Ela veio numa fúria que não cabia no corpo. Passou um sermão sonoro no filho, puxou sua orelha e o arrastou para dentro. Atrás de Sybil, uma figura alta se materializou. O padre, com aquela cara fria de sempre, mas com uma energia que queimava. Convidou Sybil para entrar na igreja para tomar chá e comer uns bolinhos. Lily também estava lá. O padre pediu de imediato que ela tirasse o chapéu para conversar direito, mas Lily se recusou com a teimosia típica dela. Tinha medo de assustar os convidados. Ele não quis saber e arrancou o chapéu de cabeça. As orelhinhas de rato apareceram ali na frente de todo mundo, deixando Lily num constrangimento tão profundo que ela parecia querer se enfiar debaixo do chão. O padre, imperturbável, disse para ela parar de drama e ir logo preparar a comida. Com a mesa posta, o padre se virou para Sybil e descarregou uma bronca completa. Que ousadia ir até o fundo da floresta perigosa só para buscar folhas de chá, sendo que havia de sobra perto da casa de Zero.
Mas logo emendou o incentivo. Ir a muitos lugares, acumular experiências, era o que ajudava alguém a amadurecer de verdade. Bem melhor do que ficar escondido em casa o tempo todo. Saindo da igreja, Sybil encontrou Holt. Ela ficou surpresa de vê-lo disposto a sair e gentilmente limpou as migalhas que ainda estavam nos cantos da boca dele. Mas os olhos de Sybil pararam imediatamente numa mancha de sangue na manga dela. Holt se apressou a explicar que não era o sangue dela. Era de um mercenário durante a caçada a lobos selvagens na floresta com o irmão tigre. Na verdade, durante aquela batalha, Holt havia congelado de medo e não conseguiu recitar os feitiços a tempo. Um mercenário teve que se lançar na frente para protegê-la e saiu ferido. A sensação de impotência foi grande demais, e Holt desabou em lágrimas ali mesmo. Lily, passando por ali, viu tudo, foi consolá-la e a levou consigo. Lux, que tinha estado acompanhando tudo de longe em silêncio, apareceu, chamou Sybil de volta e disse que alguém precisava da sua magia. Os dois foram direto até Zero, que estava ocupada estancando o sangramento do irmão tigre branco. Sem pensar muito, assim que viu o sobrinho, Zero correu até ele e lhe deu um beijo para reabastecer a própria magia. Depois aplicou um feitiço de cura avançado no irmão tigre. O resultado foi quase milagroso. O corpo dele se recuperou num instante, a tensão dissolvendo pelo corpo inteiro. Mas as primeiras palavras que ele soltou não foram de gratidão, foram de ciúme. Ele ficou visivelmente incomodado com a proximidade de Zero com o garoto. Sybil, enquanto isso, estava ansioso se perguntando se o acidente de Holt causaria uma avaliação negativa dela no estágio. Mas tanto Zero quanto o irmão tigre garantiram que aquilo ainda não chegava ao ponto de expulsão. O tigre foi solene apenas em dizer que da próxima vez precisariam coordenar melhor. Sybil se lembrou de Laios de repente e saiu correndo para encontrar o menino, querendo dar a ele uma nova oportunidade de explorar a floresta junto. Zero, por sua vez, entendeu claramente o que tinha acontecido. Lux havia armado um esquema deliberado, mandando o sobrinho fazer recado justamente para tirar Sybil de casa. Lux reclamou que não suportava ver o garoto se fechando e se trancando entre 4 paredes. Mas Zero e o irmão tigre acharam completamente natural. Poder fazer o que se quer é, às vezes, uma forma de felicidade. Quando os dois ficaram sozinhos, Lu ficou séria e perguntou diretamente por que Zero só absorvia um pouquinho de magia de Sybil, sendo que claramente precisava de muito mais. Zero respondeu que, como família e supervisora dele, não podia exigir demais. Fazer isso seria explorar o garoto. Lux estourou. Disse que se continuasse assim, Zero iria gradualmente envelhecendo e morrendo. Zero apenas sorriu. Soltou um suspiro suave. Para ela, viver como uma pessoa de verdade, experimentando a velhice e um dia, morrendo ao lado de quem amava, era a verdadeira felicidade. Kudo, enquanto isso, estava colecionando seus próprios problemas no trabalho. Tinha ido a um vilarejo vizinho tratar pessoas atingidas por uma epidemia. Empolgado demais, usou toda a energia que tinha para curar todos os pacientes de uma vez e desmaiou no chão de total exaustão. O médico-chefe teve que carregá-lo de volta nos braços. Quando acordou no quarto familiar, Kudo ainda não tinha recuperado o juízo direito antes de já estar se perguntando quem era o próximo paciente. Desceu e ouviu os amigos recontando o episódio inteiro, o que o deixou ao mesmo tempo envergonhado e arrependido. Mesmo assim, rapidamente percebeu que Holt tinha causado uma confusão ainda maior do que ele. Então, os dois saíram numa discussão brava de igual para igual. Felizmente, Lux apareceu a tempo, lembrando com firmeza que, se quisessem mesmo evitar problemas recorrentes, precisavam trabalhar com mais dedicação e responsabilidade. E ainda anunciou. No dia seguinte, o grupo inteiro teria que se reunir com Zero. No dia seguinte, foram todos à casa de Zero e ficaram imediatamente impressionados com a coleção absurda de livros. Zero explicou que os que estavam expostos no cômodo eram apenas os comuns. Todos os proibidos ficavam numa biblioteca secreta no norte. Ouvindo isso, o grupo não conseguiu esconder a animação e já estava discutindo uma visita ao lugar. Sybil se opôs na hora. Depois da guerra recente, o norte ainda estava cheio de ruínas caóticas e monstros à solta. Claramente não era lugar para passeio. Tão perigoso que um ataque surpresa ali dentro seria suficiente para acabar com uma vida. Cancelou o plano dos amigos ali mesmo, sem cerimônia. Holt, porém, manteve a confiança. Com magia infinita, ataques coordenados em grupo e a capacidade de recuperação de Kudo seriam invencíveis. Kudo, por outro lado, não tinha tanta fé assim. Aos olhos dele, uma feiticeira que acidentalmente atacou a própria companheira de equipe e alguém que desmaiou de tanto curar os outros, dificilmente eram um suporte confiável. No exato momento em que aquela tensão pairava no ar, Zero mudou o tom de repente. Disse com seriedade que havia preparado uma aula especial para Holt, e deixou claro que não a liberaria enquanto ela não dominasse aquele novo tipo de magia. Arrastou Holt consigo, enquanto Sybil aproveitou para descobrir um livro interessante na prateleira. O treinamento começou com Zero pedindo para Holt praticar uma magia de ataque em forma de dragão. Ela havia ido bem antes, então Zero pareceu satisfeita. Desta vez chegou o desafio. Usar um único feitiço para acender todas as velas do cômodo de uma vez. Holt falhou na hora. Começou a tremer e veio o choro.
quando percebeu que não tinha magia suficiente para sustentar aquele feitiço pesado demais. Zero demonstrou usando exatamente a quantidade de magia que havia pedido a Holt, e produziu um efeito várias vezes mais poderoso. Aproveitou para explicar como controlar e usar a magia com eficiência de verdade. Mas antes de terminar a explicação, Zero desabou. A magia nela havia se esgotado completamente. A aluna entrou em pânico e correu para ajudá-la. Saibil tentou transferir energia, mas nenhuma tentativa funcionou. Por um momento, ele até pensou em repetir o que havia feito antes, mas Zero sacudiu a cabeça, dizendo que desta vez não adiantaria. Mesmo assim, ela tentou se levantar, afirmando que uma boa refeição resolveria tudo. Caiu de novo imediatamente. Saibil a pegou no colo sem hesitar, com aquele cuidado que lembrou Zero do próprio irmão. Levou-a para o quarto e tentou várias vezes transferir magia. Todas as tentativas fracassaram. Zero gentilmente pediu para ele parar, explicando que se quisesse mesmo, drenar a magia dele seria fácil demais. Mas o olhar de Saibil parou nos olhos dela, olhos idênticos aos do irmão. E sem pensar, ele perguntou diretamente se ela sabia algo sobre a mãe dele. Zero respondeu que sobre a mãe não sabia nada, mas sobre o pai, conhecia melhor do que qualquer pessoa. Saibil nunca havia sequer pensado que tinha um pai. Mas antes que pudesse perguntar mais, Zero o direcionou ao livro que ele havia trazido da biblioteca. Quando Saibil expressou a intenção de ir à floresta buscar ervas e usar o livro como guia de pesquisa, Zero deu uma risada, dizendo que seria extremamente difícil porque a caligrafia era uma catástrofe ilegível. Saibil achou completamente normal. Entendia a maioria das coisas porque a letra dele próprio não era nem um pouco melhor. O pai era um gênio raro. E os segredos daquele livro talvez só ele conseguisse decifrar. O irmão Tigre chegou depois com comida apressada. Assim que viu Saibil, agradeceu imediatamente por tê-lo trazido de volta a tempo. Caso contrário, a situação poderia ter sido muito pior. Saibil se sentiu culpado por não conseguir transferir magia para ajudá-la. Mas Zero percebeu aquilo e decidiu dizer algo importante. Perguntou diretamente. Ele queria se tornar um feiticeiro especializado em fornecer magia aos outros? Ou queria trilhar o caminho de um verdadeiro feiticeiro? Se escolhesse apenas a primeira opção, a vila não tinha mais nada a oferecer para seu desenvolvimento. Ela aconselhou Saibil a pensar com cuidado. Saibil entrou na floresta com Laios, o livro debaixo do braço. Os dois caminhavam e estudavam ao mesmo tempo, e ele logo percebeu que o livro estava repleto de conhecimento valioso. Depois de um tempo, depararam com a carcaça de um veado recém-atacado por lobos. Antes que pudessem desviar o olhar, uma floresta de flores vermelho-vivas surgiu à frente deles. Era exatamente a espécie que procuravam. Laios não conseguiu esconder a alegria e saiu correndo para dentro do campo de flores. Saibil sentiu um mal-estar instintivo. Algo não estava certo. O coração disparou. E estava certo. Uma criatura estranha emergiu do meio das flores. Saibil gritou para Laios se jogar no chão. Tarde demais. O monstro comprimiu o poder e disparou uma chuva de espinhos. Saibil foi atingido em vários pontos do corpo. Mas o que mais o apavorou foi ver Laios também sendo atingido com força. O menino desmaiou, a respiração fraca. Saibil tentou recitar um feitiço de cura. Igual a todas as vezes anteriores, não conseguiu. Em desespero, apenas pegou Laios nos braços e saiu correndo de volta ao vilarejo. A dor acumulando foi apagando a consciência de Saibil aos poucos. Ele se culpou por ter negligenciado o treinamento, por só saber depender dos outros. Naquele desespero, uma voz ecoou na cabeça dele. Era Lux, através do corvo mágico de Luden, que o havia rastreado. Lux ordenou que ele não desmaiasse, que continuasse correndo porque Zero estava a caminho. Se ele se apressasse, Laios ainda tinha chance de sobreviver. Saibil cerrou os dentes. Se levantou. Usou o que sobrou de força para correr em direção ao vilarejo. No caminho, finalmente encontrou Zero e o grupo de mercenários. Saibil desabou em lágrimas, se desculpando repetidamente por não ter conseguido curar Laios. O irmão Tigre o confortou. Ele havia feito tudo o que podia. Lu também chegou rapidamente, exigindo com decisão que Zero usasse o próprio sangue como condutor para salvar o menino. Sem hesitar, Lu cortou o próprio pulso, deixando o sangue escorrer feito um rio, enquanto Zero aplicava a magia de cura de alto nível. Graças a isso, Laios escapou da morte por uma margem estreita. Foram todos para a clínica. Kudo cuidou dos ferimentos, mas saiu exausto também. Saibil descreveu a forma do monstro, o que fez Lu reconhecer na hora. Era uma criatura criada por demônios. Essa espécie se disfarçava de carcaças de animais para atrair presas, usava espinhos para sugar sangue e depois evoluía para uma nova forma. As pessoas as chamavam de seringa-flor. Normalmente só apareciam no norte, mas desta vez estavam no sul. Alguém estava espalhando o perigo deliberadamente. Zero mandou Kudo e o irmão Tigre investigar de imediato, mas assim que abriram a porta, Holdem estava parado ali na frente, dizendo que havia chegado para inspecionar a situação. Foram todos à igreja discutir com o padre. Rumores diziam que alguém estava coletando resquícios do antigo desastre e vendendo no mercado negro por preços exorbitantes. Sem provas, mas a aparição de monstros na floresta tornava o rumor muito mais suspeito. O padre decidiu levar Lily junto para investigar. O problema: se ele e o irmão Tigre saíssem ao mesmo tempo, o vilarejo ficaria sem proteção.
A responsabilidade de defender o lugar acabou recaindo sobre Holden, que não estava nem um pouco animado com isso. Enquanto isso, Zero exigiu surpreendentemente ir junto com o irmão Tigre. Ele tentou convencê-la a ficar. Ela tinha acabado de esgotar a magia. Levar ela naquelas condições só atrapalharia. Mas cedeu mesmo assim. Instantes depois, o Homem-Lobo apareceu na clínica reclamando que tinha vindo apenas inspecionar e, de alguma forma, saiu com a missão extra de proteger o vilarejo. Depois de soltar o desabafo, mandou os estudantes embora para ficar a sós com Lux. Ali, Lux foi direta. Aquele timing da aparição dele no vilarejo junto com a descoberta dos monstros era uma coincidência que não convencia ninguém. Mas se ele tivesse intenção de destruir o lugar, já teria feito isso desde o começo. Não ficaria enrolando. Por enquanto, ela escolhia confiar nele. O Homem-Lobo perguntou se ela tinha alguma forma de lidar com os resquícios do desastre, já que era a única bruxa em quem o mestre dele confiava. Aquelas palavras trouxeram à memória de Lu a imagem de um amigo de infância que havia se sacrificado para proteger a todos, e a convicção de que ele também queria que ela continuasse carregando essa missão. Lux aceitou, mas não sem exigir pagamento. O Homem-Lobo respondeu que pediria à diretora permissão para ela ler o livro vazio. Lu ficou radiante. Depois do incidente na floresta, Sybil havia tomado a decisão de se tornar um verdadeiro feiticeiro. Determinado. Pediu aos dois amigos que o ensinassem magia e, em troca, restauraria a magia deles. Os dois toparam. Holt, especialmente, expressou o desejo de ser recarregada por Beijo. Sybil recusou com aquela ingenuidade característica. Naquele momento, o Homem-Lobo passou procurando uma pousada para descansar e Sybil se ofereceu para conduzi-lo. O lobo estava fazendo força para manter a compostura. Temia que, se fosse visto indo para uma pousada com uma jovem, a população do vilarejo aumentaria em breve de uma forma ou de outra. As outras 3 meninas ameaçaram registrar uma queixa formal à diretora por conduta imprópria do guarda. Foi então que apareceu um tio, pedindo uma palavra em particular com Sybil. Esse tio sabia que Sybil não era culpado pelo ferimento do filho, e que inclusive havia salvado Laios. Mesmo assim, não queria mais que Sybil chegasse perto do menino. Disse isso e foi embora, deixando Sybil sozinho. E então, ele foi atacado por trás. O atacante era o juiz brutal que haviam encontrado na floresta. O homem estrangulou Sybil, o deixou inconsciente, cobriu sua cabeça com um saco, jogou-o numa carruagem e partiu direto para a floresta escura. Na escuridão, Sybil ouviu a voz de uma mulher perguntando há quanto tempo ele pretendia esconder sua verdadeira natureza. Memórias horríveis e enterradas inundaram de uma vez. Ele viu a mãe o escondendo num armário, instruindo que não se aproximasse de forma alguma da bruxa com olhos iguais aos dele, porque ela roubaria tudo. A mãe trancou a porta. Uma explosão repentina sacudiu a casa inteira. Uma bruxa sedenta de poder apareceu, exigindo em voz alta que ele saísse ou a mãe morreria. Sybil saiu do armário. A bruxa quebrou a promessa na hora, matando a mãe diante dos seus olhos, fazendo o espírito ainda imaturo do garoto se despedaçar. Ela agarrou Sybil com a intenção de tomar a magia dele. Enfiou a mão no peito dele para sugar o fluxo de energia. Mas no instante em que havia absorvido o suficiente, antes de conseguir se afastar, Sybil agarrou a mão dela com força, fazendo a quantidade de poder ultrapassar o limite e se voltar contra ela. Ela resistiu, mas era tarde demais. O corpo dela derreteu como lama. Sybil acordou gritando, saindo do pesadelo. Recebeu uma bofetada do juiz por ter feito barulho. Ele informou que a ordem desta vez era capturá-lo vivo, então não podia torturá-lo do jeito que gostaria. Naquele instante, vozes ecoaram de longe. Kudo e Holt vieram galopando a cavalo em direção a eles. Os dois saltaram na frente de Sybil e, ao verem o juiz, tiveram que entrar em combate. Kudo cortou a própria cauda e entregou a Holt para usar como condutor de invocação. Holt invocou um dragão azul sem nem precisar recitar feitiço. O dragão avançou direto sobre o juiz sem aviso, enquanto as chamas azuis cortaram as cordas sem ferir Sybil. O juiz preparou o contra-ataque, mas Sybil já tinha se aproximado, ameaçando que ele ficasse parado ou morreria ali mesmo. Enquanto isso, Lux estava ocupada limpando resquícios de monstros na floresta. Ela conduzia Luden pelo trabalho enquanto assistia tranquilamente. O cajado se espalhava por tudo, coletando fragmentos afiados e os engolindo inteiros. Na volta, se deparou com um homem com o rosto completamente deformado de picadas de abelha. Foi levá-lo de volta ao vilarejo. No caminho, viu o homem-lobo desmaiado no portão. Acordou-o e perguntou o que havia acontecido. Ele recordou. Alguém tinha reportado o sequestro de Sybil. Os dois estudantes quiseram ir ao resgate imediatamente. Quando ele tentou detê-los, recebeu um feitiço de sono na cara e caiu ali mesmo na estrada. Estava preocupado com os estudantes em perigo. A professora, porém, já tinha previsto tudo. Aquilo era certamente um plano da diretora para testar a adaptabilidade dos estudantes. O homem-lobo teve que admitir, mas ficou apreensivo porque a pessoa ousada desta vez era o juiz brutal. De volta ao confronto, o juiz usou a própria cabeça de ferro para acertar Sybil, dando uma topada que resultou num galo e provocando pancadas pesadas que deixaram os dois braços doendo.
Os outros dois também foram derrubados. Diante do estado deles, o juiz concluiu que a missão estava cumprida. Ferimentos daquele nível ainda poderiam ser curados. Mas então, a mão que empunhava a massa foi decepada e o corpo todo ficou amarrado por fios que apareceram do nada. Ele percebeu. Era a técnica do padre de olhos vendados, que supostamente tinha deixado o vilarejo. O padre saiu da escuridão, explicando que o rato na igreja o havia alertado a tempo de retornar. Apagou todas as lamparinas a óleo e, quando a luz da lua foi encoberta, removeu a venda dos olhos. O padre agiu com frieza cirúrgica, cortando as duas pernas do juiz e explicando calmamente que ainda podiam ser restauradas com magia. Zero e o irmão Tigre chegaram correndo com medo do padre picar o inimigo em pedaços. Felizmente, ele parou a tempo. Lux e o Homem-Lobo também apareceram, testemunhando o estado deplorável dos estudantes. Zero ficou furiosa e foi direto no Homem-Lobo, que entrou em pânico e se escondeu atrás da professora. Zero ameaçou. Ou ele dizia a verdade ali, ou enfrentaria as consequências. Por fim, o Homem-Lobo teve que confessar que o juiz havia sido designado para trazer um estudante de volta vivo, como forma de escapar da pena de morte. Enquanto o verdadeiro propósito era testar a capacidade do vilarejo de proteger bruxas, todo mundo o culpou pela incompetência. Mas Zero apontou que a falha defensiva do vilarejo era muito óbvia. Foi por isso que o juiz conseguiu se infiltrar com tanta facilidade. O irmão Tigre e o padre avaliaram que a força de combate do lugar ainda era insuficiente e que, quando dispersa, expunha vulnerabilidades ainda maiores. Admitiram que as bruxas estavam sendo prejudicadas. Se não conseguissem protegê-las, a reputação do lugar seria destruída para sempre. O Homem-Lobo teve uma ideia: usar o juiz como ativo. O juiz protestou com veemência, alegando que aquilo não estava no acordo. O Homem-Lobo respondeu que ele já havia quebrado a promessa antes. Então, se quisesse continuar vivo, que obedecesse. Zero aceitou a proposta. No dia seguinte, ao anunciar isso para os estudantes, a reação foi imediata e inflamada. Holt insistiu que o juiz era de confiança a Zero e exigiu a execução dele. Zero respondeu que se ela realmente quisesse vingança, podia tê-la, mas que o ódio só criaria um ciclo vicioso. O juiz tinha cometido inúmeros crimes, mas agora tinha a oportunidade de espiar protegendo o vilarejo. Holt não se conformou. Ele tinha matado gente demais. O padre interveio dizendo que quando ainda servia à igreja, ele mesmo havia eliminado incontáveis pessoas por ordens e que o próprio Ludendilu havia engolido muitas vidas. Sob aquela pressão vinda de todos os lados, ela desabou em lágrimas e no fim aceitou, mas com uma condição. O juiz ficaria sob supervisão do irmão Tigre e ela teria o direito de comandá-lo durante esse período. No dia seguinte, antes de partir do vilarejo, o Homem-Lobo expressou o desejo de que Lu o acompanhasse até a biblioteca proibida no norte. Ela recusou. Ainda precisava supervisionar os estudantes nessa jornada. Ele partiu, relutante. Quando Lux voltou, ouviu Sybil e Holt conversando. Ele disse que havia recuperado as memórias. Não eram muito agradáveis e ainda pareciam estranhas, e recuperá-las não tinha ajudado muito. Com aquela energia praticamente negativa, infinita dele, era difícil entender emoções humanas, especialmente amor. Sybil mencionou que alguém havia dito que Holt parecia gostar dele. Holt corou. Sybil perguntou com aquela curiosidade genuinamente inocente como era essa sensação de gostar de alguém. Holt respondeu que quando se gosta de alguém, você quer se tornar especial para essa pessoa. Sybil disse inocentemente que, nesse caso, Holt também era especial para ele. Holt percebeu que ele tinha entendido tudo errado. E aí Sybil lembrou de acrescentar que provavelmente gostava mais de Lu. Holt ficou um pouquinho triste, mas ainda assim o aconselhou com paciência. Holt pediu a recarga de magia matinal, mas as memórias horríveis fizeram a mão de Sybil congelar. Ele saiu correndo confuso em busca de Zero. Na casa de Zero, foi recebido com calma e convidado a sentar para tomar chá. Explicou que as memórias tinham voltado, embora não soubesse por quê. Zero considerou aquilo perigoso, mas também a prova de que ele estava amadurecendo, deixando de ser uma casca vazia. Ela aconselhou que encarasse as memórias de frente e se tornasse mais forte para proteger a todos. Sybil também revelou a instrução da mãe, que ficasse longe de uma bruxa com olhos iguais aos seus. Zero sorriu, os olhos se iluminando enquanto revelava a verdade. Aqueles olhos especiais eram herdados do pai. E o pai também era o pai do número 13. A bruxa do número 13 era o irmão de Zero. Zero explicou que, entre eles, o número 13 era o único parente que restava, porque ele tinha o poder de destruir o mundo inteiro. O nascimento de Sybil tinha sido originalmente planejado por ele como uma forma de ajudá-la, pois a magia de Zero estava se esgotando. O número 13 havia procurado a mãe de Sybil, usando a própria linhagem para criar uma criança com magia infinita. A intenção era dar esse poder a Zero, mas a mãe de Sybil descobriu o plano e fugiu com o filho. Zero se sentiu culpada, mas Sybil a confortou. Foi graças a ela que ele havia nascido. Aquilo fez Zero rir, dizendo que ele era a coisa mais bonita que o número 13 havia deixado para trás. Sybil quis saber mais sobre o pai, e Zero contou que era extremamente racional, a ponto do extremismo.
que havia causado uma guerra no mundo das bruxas. Sybil se lembrou daquela manhã em que hesitou em compartilhar magia com Holt com medo de machucá-la. Decidiu se tornar um provedor de magia, pelo menos até o fim do estágio, e então pediu treinamento a Zero. Zero aceitou e começou um exercício de circulação de magia. Enquanto Sybil segurava a mão dela para transferir energia, ouviu um grito ao longe. Zero não o deixou se distrair. Lembrou com firmeza que ele precisava aprender a controlar antes de querer ajudar os outros. Lux, enquanto isso, estava sentada à beira do rio tentando ignorar as palavras de Sybil sobre gostar dela. Holt apareceu por trás e recontou a história toda. Lux se assustou tanto que caiu no rio, e depois mandou ela parar com aquela besteira. Holt perguntou aflita se Lux ia fugir. Tinha ouvido que quando uma bruxa recebe uma confissão de um estudante, ela toma distância. De fato, Lux estava de saída, mas Holt a abraçou e chorou, fazendo ela prometer que não iria a lugar nenhum até o fim do estágio. O grito vindo do hospital os fez correr para lá imediatamente. Encontraram Kudo ferido e o juiz imobilizando o menino que havia sido resgatado da floresta. Holt gritou para ele soltar e ele soltou na hora. A criança pegou um fragmento afiado e se jogou em direção a Lux, mas ela chamou o nome de verdade dele com calma e o amarrou de volta à cama. Kudo suspeitou que ele havia sido enviado pela igreja. Naquele momento apareceu uma mulher. Era a ex-professora de Luz, trazendo almoço para os pacientes, tanto o juiz quanto a criança. Aquilo fez Lu concluir que o menino era apenas uma isca da igreja, destinada a acender o ódio no vilarejo. Enquanto discutiam, a mulher de cabelos ruivos foi ensinando o juiz a se comportar. Ele não ligou, só queria eliminar o alvo. Quando ameaçou estrangulá-la, se deparou com o cajado da professora e teve que recuar. Depois disso, a mulher de cabelos ruivos o levou para um tour pelo vilarejo. O irmão Tigre chegou também. Vendo que o atacante era apenas uma criança, não o torturou. Kudo protestou com veemência, mas o irmão Tigre deixou o interrogatório nas mãos do padre. Quando o padre ia começar as perguntas, foi atacado subitamente, mas desviou por sorte. O menino havia recobrado a consciência e escutado tudo. O padre o fez responder na escuridão total, usando expressões faciais e respiração para distinguir mentiras. Mas no fim, nenhuma informação importante foi extraída. Lu concluiu que funcionários de alto escalão da igreja deviam estar envolvidos, usando resquícios do desastre como isca para secretamente instigar guerra. Precisavam de extrema cautela. Holt escutou tudo do lado de fora da porta, irritada com os adultos tomando decisões sozinhos. Deu uma volta pelo vilarejo e foi até a escola, onde encontrou o juiz ensinando crianças a trançar cestas. A professora explicou que era uma armadilha para peixes. Mas para Holt, as memórias aterrorizantes dele e do mar de chamas de anos atrás voltaram com força, machucando-a por dentro. Ficou de olho. As crianças não demonstravam nenhum medo dele. Holt fungou, afirmando que os moradores não tinham medo de ninguém. Kudo recebeu uma mensagem pelo rato de Lily, informando que a transferência da criança para Winas havia sido adiada. Isso o frustrou tanto que decidiu tirar o menino para dar uma volta. O pequeno reclamou que poderia ter morrido como herói e entrado para a história. Mas no fim, deixaram ele continuar vivendo. Ele sempre acreditou que bruxas e feras caídas eram seres do mal que precisavam ser eliminados. Quando percebeu que as coisas não eram como lhe ensinaram, a decepção foi ainda maior. Sybil sentiu pena e tristeza vendo aquela visão de mundo distorcida num ser tão jovem. Então o levou até a igreja e deu a ele a comida preparada por Lily. O menino comeu com tanto prazer que pareceu viciado naqueles pratos. Só que aí Sybil removeu o chapéu de Lily e revelou que ele acabara de comer refeições feitas por uma ratinha. A cara do menino ficou branca de medo. Lily entrou em pânico e ficou se desculpando sem parar, o que fez o menino também se sentir culpado pela grosseria. Sybil o levou depois para um quarto limpo e tranquilo para descansar. Mas o menino continuou desconfiado, achando que as pessoas da igreja estavam deliberadamente o enganando. Lá no fundo, havia sido ensinado que bruxas e feras caídas eram demônios. Naquela noite, Sybil mostrou animado para Zero que havia praticado com sucesso e conseguia usar feitiços de luz com eficiência, inclusive dividindo a luz em formas diferentes ao mesmo tempo. Os amigos se reuniram ao redor e ficaram empolgadíssimos, querendo tentar também. Pediram para emprestar o cajado Luden para um experimento, já que tentar diretamente numa pessoa seria perigoso demais. Luz aceitou sem hesitar. Ela valorizava quem tinha vontade genuína de melhorar. No meio de tudo isso, Sybil confessou de repente que gostava dela, que queria até se casar. A confissão inesperada transformou a mulher de 300 anos numa adolescente de 17 envergonhada por um instante. Ela disse que ele estava sendo precipitado demais. Sybil mandou fingir que não tinha ouvido, mas falar é mais fácil do que fazer. No coração dela, não havia como agir como se aquilo nunca tivesse acontecido. A igreja estava tentando fazer uma lavagem cerebral no menino e transformá-lo numa arma contra bruxas. Acordando de um pesadelo, ele foi convidado por Holt para ir pescar com as crianças do vilarejo. Foram até a costa leste, e o menino perguntou para Holt como poderiam confiar em alguém como o juiz brutal. Holt disse simplesmente que confiança precisava ser construída aos poucos. Ela mesma não confiava completamente nele, mas ainda estava disposta a dar uma chance, desde que ele não machucasse ninguém.
O menino, já confuso por dentro, foi traído pelo estômago roncando alto, fazendo todo o grupo explodir em risadas. Mas nos olhos dele, havia muitos pensamentos ainda sem resposta. Do outro lado, Lu foi acordada de repente, assustada porque o sobrinho havia aparecido no quarto dela do nada. Sybil só queria fazer um experimento. Contou que no dia anterior, havia usado o conhecimento do livro do pai para criar uma poção. Lux olhou e não entendeu um único caractere, enquanto o sobrinho compreendia tudo com naturalidade. Sabendo que o autor era o número 13, Luz entendeu muita coisa de uma vez. Ficou ainda mais surpresa quando viu Sybil reconhecer tranquilamente que aquele era o pai dele, sem a menor reação diante do maior vilão do século. Sybil só estava interessado na fórmula da poção contendo magia. Se funcionasse, restauraria a magia do usuário. Por isso, insistia em emprestar o Luden. Pingou uma gota da poção no núcleo do cajado, e ele brilhou instantaneamente. Luden então agarrou o tubo de ensaio, bebeu tudo e ainda saiu dançando de alegria. Lux tocou no cajado e descobriu que a magia dentro era equivalente à de 2 feiticeiros. Sybil ficou espantado. Na hora de preparar a poção, havia deliberadamente segurado a potência. Sybil afirmou que ia fazer mais poções, e também disse abertamente que continuaria pedindo para a professora em casamento. Lux ficou sem reação com a persistência dele e só conseguiu mandá-lo embora de forma diplomática para manter o foco na vigilância. Naquele momento, Kudo observava as crianças brincando perto do rio com Holt. O juiz brutal, assistindo aquela cena, foi arrastado para memórias da infância miserável, vivendo sob a violência de um pai que só lhe ensinou a armar armadilhas e sobreviver como caçador. Um nobre havia contratado o pai e ele para armarem ciladas, torturarem e caçarem escravos fugitivos. Depois, membros da Associação dos Juízes mataram esse nobre e o recrutaram para o exército anti-bruxas da igreja. De volta ao presente, ele conversou com Holt. Ela era do norte. A terra natal dela havia sido destruída por bruxas. Mesmo assim, escolheu viver em paz com elas. Enquanto Holt brincava com as crianças, ela se aproximou do juiz e disse que ele havia se apaixonado pela jovem professora. Naquele instante, viram o menino caminhar para dentro do rio com cara de zumbi. O juiz sentiu o perigo imediatamente e gritou para todo mundo se afastar. Em seguida, o estômago do menino se abriu, e de dentro emergiu uma boca enorme cheia de dentes. O juiz avançou e chutou o monstro, tentando acabar com ele na pancada, mas a criatura criou 2 membros em forma de cutelo que deceparam seu braço. Ele então abraçou a jovem professora com força e saltou para fora do rio. Holt tentou usar magia do sono, mas o monstro não reagiu, provavelmente porque o menino estava completamente inconsciente. Bocas horrendas continuaram brotando pelo corpo da criatura. O juiz concluiu que o que o menino havia trazido não era apenas um monstro, era um soldado da morte de uma facção extremista. Mandou todo mundo correr, deixando-o enfrentar sozinho. Mas Holt sabia que ele não era forte o suficiente e não tinha arma nenhuma. Ela corajosamente conduziu as crianças para longe para que não fossem distração. Quando o monstro se aproximou, Holt disse para o juiz que o segurasse com força para ela poder recitar o feitiço. O juiz arriscou a vida segurando os 2 membros em cutelo, mantendo distância, mas sendo perfurado mesmo assim. Quando Holt terminou o longo feitiço, o juiz havia sacrificado uma perna. A magia ergueu 4 paredes de pedra ao redor do monstro, mas não foi suficiente para contê-lo. Sem outra saída, a escolha era matar tanto o menino quanto o monstro. O juiz se lançou para frente como escudo com o próprio corpo. Holt ainda hesitou, mas Kudo foi decisivo. Cortou a própria cauda para um sacrifício final de invocação. O feitiço prolongado deixou todo mundo nervoso, e o juiz achou que tinha sido abandonado. Mas Kudo ainda tinha humanidade o suficiente. Curou os ferimentos do juiz. Quando acharam que tinha acabado, centenas de organismos parecidos com plantas carnívoras irromperam dos restos calcinados do monstro, apavorando todo mundo. O juiz havia perdido sangue demais para conseguir correr. Os 2 precisaram ampará-lo. De repente, ele percebeu algo, pressionou as cabeças dos 2 contra o chão e mandou ficarem quietos. Lux havia chegado. Ela convidou Luden para um lanche rápido, e o cajado abriu a boca cheia de dentes e engoliu todos os insetos infelizes num único gole. Após a morte trágica do menino, Sybil, Kudo e Holt cuidaram do velório em silêncio. Durante esse tempo, Sybil ficou com a cabeça baixa por um longo momento, fazendo uma promessa consigo mesmo de que não deixaria mais ninguém morrer injustamente. Em meio àquele céu pesado, de repente, o rugido de um dragão ecoou. De longe, o rei quebra-dragão desceu num dragão de fogo, trazendo um decreto do reino de Winas. Aquele vilarejo em breve se tornaria um campo de batalha. Os 3 se assustaram. Cada um entendeu silenciosamente que a tempestade de sangue estava muito perto. Sem demora, correram de volta ao vilarejo para encontrar Zero e entender a situação. Zero os recebeu com calma. Disse que se os estudantes não voltassem conforme a ordem da academia, seriam todos expulsos imediatamente. Kudo e Holt afirmaram que ficariam para ajudar mesmo assim. Mas Zero apenas repetiu que esse era um desafio em que eles não deveriam se meter. Sybil, com uma expressão de determinação total, interrompeu. Se tivesse que escolher,
Preferia largar a escola a abandonar os moradores. Acreditava que um feiticeiro não estuda só para passar em exames, vive para proteger. A academia tinha regras rígidas. Aprendizes de bruxas e feiticeiros absolutamente não podiam se envolver em combate direto. Eram autorizados a armar armadilhas e imobilizar inimigos, mas não matar. Saibil pensou por um momento. Então afirmou que se as armadilhas fossem bem projetadas, bastaria uma só para neutralizar 10 inimigos. E que assim, até um exército de milhares poderia ser detido. A forma como Saibil falou deixou todo mundo em silêncio. Pela primeira vez na conversa, Zero demonstrou um leve interesse genuíno. Saibil não ficou só nas palavras. Tirou do casaco um frasco de poção mágica, uma solução cintilante emitindo uma luz estranha. Era o resultado da pesquisa dele. Zero estreitou os olhos, testou e reconheceu imediatamente que a capacidade dele superava em muito o esperado. Prometeu abertamente. Se Saibil realmente contribuísse nessa batalha, não seria apenas não expulso, poderia ser reconhecido como graduado na hora. Mal ela terminou de falar, Lu saltou empolgada, declarando que aquilo seria o projeto de conclusão de curso dos estudantes. Zero parou Lux na hora, enfatizando que era uma decisão da academia, sem envolvimento de pessoas de fora. Mas Luz não cedeu. Ficou séria, afirmando que se os estudantes fossem chamados de volta à escola, ela também iria embora, porque a essa altura já havia se apaixonado por aquele vilarejo. Chegou a fingir que estava quase chorando. Zero segurou a cabeça com frustração. No fim, prometeu discutir com a diretora sobre uma consideração especial. A notícia enviada de imediato causou sensação. A diretora leu o plano de encerrar a guerra sem baixas, proposto por Zero. Enxergou ali uma oportunidade rara de colocar a facção anti-bruxas no lugar e provar a retidão da academia ao mesmo tempo. Enviou o Homem-Lobo para comandar a igreja e o corpo de magia, coordenando com aliados para proteger o vilarejo. Na volta, o Homem-Lobo experimentou a poção que Saibil ofereceu. Uma única gota restaurou uma quantidade significativa de magia, e ele não conseguiu esconder o espanto. Quando perguntou, soube que a fórmula vinha do livro escrito pelo pai de Saibil. Ouvindo isso, os dois amigos arregalaram os olhos. O pai dele era ninguém menos que o infame número 13 da história. A verdade pesou como uma pedra. Um silêncio momentâneo tomou conta de todo mundo. Holt convidou o juiz para ir à sala de aula, para que os estudantes pudessem agradecê-lo. O tio Durão, acostumado a rosnar, ficou sem palavras diante da inocência das crianças. Percebendo o constrangimento, a professora rapidamente colocou um doce na boca dele, aliviando um pouco o clima. A pequena festa terminou. Quando só os dois ficaram, a jovem professora tentou se aproximar, os olhos faiscando com confiança. Ela claramente sentia que o juiz estava se comovendo, mas ele se virou discretamente. No fundo, disse para si mesmo que não merecia algo chamado amor. Foi até a pousada e encontrou Holt comendo lá. Ela o provocou, dizendo que o velho tio ainda sabia sentir vergonha de romance. Depois de algumas piadas, Holt voltou ao assunto sério, a guerra. Afirmou que o plano de Saibil colocava uma responsabilidade enorme nos ombros do juiz. As armadilhas dele seriam um elo crucial. Pessoalmente, ela não gostava de depender tanto nele. Mas depois de ele ter arriscado a vida para salvar pessoas, ela tinha que abrir o coração e dar uma chance. Naquela noite, o juiz sentou em silêncio, o coração em desordem. Crimes passados continuavam o torturando. O futuro era incerto, e ele não sabia mais onde pertencia. No dia seguinte, os moradores armaram armadilhas coletivamente, reforçando cada entrada e saída do vilarejo. Zero discutiu estratégia com os estudantes, enquanto Lu e o irmão Tigre afirmaram que se o inimigo fosse poderoso demais, teriam que lutar até o fim. O padre entrou com a informação de que as forças inimigas chegavam a 10.000, mas a maioria eram apenas agricultores lavados no cérebro. O plano da facção anti-bruxas era claramente forçar as bruxas a atacar pessoas comuns, tornando-as vilãs aos olhos do mundo. Lily entrou correndo, chamando o irmão Tigre para distribuir comida. O padre aproveitou a oportunidade para aconselhá-la a evacuar com os moradores. Lily sacudiu a cabeça com teimosia. Ficaria para protegê-lo. Ouvindo aquilo, o padre ficou emocionado de repente, desejando ter uma irmãzinha adorável como a menina ratinha. Luz e o irmão Tigre não perderam a chance de deixar o pensamento ir longe demais, e foram repreendidos pelo padre na hora. Enquanto Lily e o irmão Tigre estavam ocupados, Lu trouxe o espécime do monstro retirado do estômago do menino para o padre examinar. Ele franziu a testa enquanto analisava. Aquela criatura tinha a capacidade de se replicar infinitamente. Sem controle, devoraria o continente inteiro. A facção extremista certamente tinha um método de controle antes de liberá-la. Mas nem muitos funcionários de alto escalão da igreja sabiam disso. Só podia significar uma coisa. Quem estava por trás era o verdadeiro mentor. Naquela noite, o grupo se reuniu para revisar o plano por completo. Saibil levantou de repente, dizendo a Zero que poderia pegar toda a sua magia se precisasse. Não pelo bem dela, mas porque ela carregava a responsabilidade de trazer paz entre bruxas e humanidade. Zero ficou em silêncio por um momento, e assentiu, tomando a mão de Saibil. A quantidade de magia transferida a deixou tonta. Mesmo completamente recarregada, Saibil parecia ter um excedente infinito. Zero soltou rápido antes de explodir.
Depois sorriu e conferiu a Saibil o título de Feiticeiro do Abismo. O grupo explodiu em comemoração, parabenizando Saibil por finalmente ter seu próprio título mágico. Mas a alegria não durou. Zero avisou que se perdessem aquela batalha, todos seriam expulsos da escola. Luz havia saído do vilarejo de madrugada, em silêncio, para reconhecer as forças inimigas. O exército se aproximou com uma força imponente, numeroso e bem equipado, com feras caídas e monstros ao lado. Enquanto observava, Lu esperou em silêncio que o amigo no céu estivesse assistindo para testemunhar aquela batalha dramática. O exército avançou rapidamente em direção ao vilarejo e se deparou inesperadamente com os ratinhos de Lily. Os bichinhos rechonchudos enxamearam e atacaram, forçando uma mudança de rota. O novo caminho estava cheio de armadilhas por todo lado. Ao olharem para trás, o exército inteiro havia sido cortado em pedaços. Gritos de dor ecoavam em todo lugar. Naquele instante, uma chuva azul caiu do céu, curando todos os soldados, restaurando membros e ferimentos rapidamente. Quando perceberam as inscrições entalhadas nos troncos das árvores, o exército entendeu que as bruxas simplesmente estavam brincando com eles. Outro grupo de soldados recebeu armadilhas de fogo. Os corpos queimados, mas sem gravidade. Apenas as armaduras e roupas chamuscadas. O comandante entendeu imediatamente que as bruxas tinham mostrado misericórdia, poupando suas vidas. Ordenou recuo. Mas o perigo real ainda estava lá. O líder de todo o exército era um monstro possuído por um demônio. Ao receber o relatório, Zero informou o grupo que as tropas comuns haviam recuado após caírem nas armadilhas. Os estudantes comemoraram animados, mas Zero os lembrou imediatamente que a ameaça maior ainda se aproximava. O monstro possuído por demônio e as feras caídas. Saibil perguntou o quão poderoso era aquele monstro, e Zero explicou. Possessão demoníaca era uma forma evoluída de fera caída. Podiam usar magia sem recitar feitiços e nunca se cansavam. O padre e o irmão Tigre entraram em competição para ver quem acabaria com ele primeiro. Naquele momento, chegou uma notícia terrível. Lily havia sido capturada. O padre entrou em pânico e saiu correndo para salvá-la. Lily estava nas mãos da criatura possuída e seu bando de feras caídas. Elas a haviam prendido numa rede, planejando levá-la de volta ao vilarejo e devorá-la na frente de todos como demonstração de poder. O monstro ria de prazer só de imaginar a cena. Mas antes de executar o plano, a rede de aço foi rasgada pelo golpe do padre, libertando Lily. As feras caídas foram rapidamente eliminadas por ele. A criatura possuída avançou para devorar Lily, mas o padre girou a foice a tempo, decepando o braço dela. Lily correu apavorada para se esconder atrás dele. A criatura possuída ficou espantada ao ver que o ferimento no braço não se regenerava. A foice havia sido abençoada com o espírito sagrado, tornando-se a nêmesis perfeita dela. Forçada a cortar a parte ferida do próprio braço e regenerar, ela teve que recalcular. O irmão Tigre apareceu em seguida, derrubando muitos mercenários com poucos movimentos. Mas a criatura possuída usou o poder para ressuscitar os capangas instantaneamente, transformando-os em cadáveres obedientes. O padre mandou Lily fugir imediatamente para que ele e o tigre pudessem lidar com a batalha. Enquanto isso, o restante do bando de feras caídas tinha avançado até o portão do vilarejo e foi eliminado pelas armadilhas ocultas. Reconhecendo os 3 jovens magos como feiticeiros promissores, o líder mobilizou 500 tropas para atacar simultaneamente. Naquele exato momento, o juiz brutal apareceu, varrendo o campo de batalha num mar de sangue. Zero também chegou rapidamente com os estudantes para enfrentá-los. Seguindo suas ordens, uma chuva de flechas mágicas caiu sobre as feras caídas, que saíram correndo para se proteger. Mesmo um pouco decepcionada com o número avassalador de inimigos, Zero encorajou os estudantes a se adaptarem à situação. A batalha ficou intensa. Mercenários avançaram. O juiz atirou um frasco de poção mágica no chão, fazendo brotar vinhas que amarraram os inimigos com força. Um escapou e tentou capturar os 3 estudantes, mas Saibil o bombeou com magia até ele explodir. Holt também não ficou atrás. Choveu fogo sobre um grupo de feras caídas, usando com sucesso a magia de área ampla pela primeira vez. Ficou ao mesmo tempo animada e preocupada, temendo ter exagerado. Kudo desceu para tratar os feridos, deixando o inimigo ainda mais confuso. De repente, um som violento ecoou ao longe. O irmão Tigre e a criatura possuída tinham chegado brigando até o portão do vilarejo, destruindo a cerca de madeira na batalha feroz. O irmão Tigre cortou o braço do monstro e golpeou o pescoço, mas ele se recuperou na hora. Sem outras opções, o tigre teve que chamar pela irmã bruxa. Ela o avisou que se afastasse assim que ela desse o sinal. Começou a entoar um feitiço, abrindo um portão verde enorme no céu. Quando o irmão Tigre recuou, a criatura possuída foi imediatamente puxada para cima por hordas de zumbis saindo da terra, arrancando pedaços de carne. Ela gritou, e foi reduzida a um esqueleto seco em minutos. A cena apavorou Saibil e os amigos. A bruxa cancelou o feitiço, disse com seriedade que era exatamente por isso que bruxas e feiticeiros poderosos podiam destruir o mundo quando perdiam o rumo. A batalha terminou. Os soldados mercenários se retiraram. A diretora e os aliados assistiram de longe, felizes como se estivessem num espetáculo. Convidaram até os 7 líderes da igreja para participar da comemoração.
Enquanto isso, um bispo se traiu ao demonstrar conhecimento excessivo sobre os monstros. Foi exposto, embora tentasse negar. De repente, pequenos monstros saíram correndo da floresta, causando pânico. O bispo se gabou de ter uma forma de proteger a todos, mas logo foi exposto quando ele próprio virou o alvo. Tudo se transformou numa piada. Era uma ilusão criada por Lux para revelar a verdadeira face dele. Ela o forçou a engolir ovos de monstro, fazendo-o tremer de medo até finalmente se render. Os rumores da batalha se espalharam por todo o sul, virando motivo de piada geral. Um exército de 10.000 sem conseguir derrotar um único vilarejo. O bispo foi amaldiçoado por ter trazido monstros ao sul. A diretora convocou os 3 estudantes e entregou certificados de graduação pelas realizações excepcionais. As crianças ficaram estupefatas, achando que podia ser mais um teste. Depois de serem tranquilizadas, perguntaram se havia empregos estáveis após a formatura. A diretora disse com confiança que já havia preparado posições adequadas para eles. Uma jornada até a biblioteca proibida no norte para coletar informações sobre resquícios do desastre. O trio voltou ao vilarejo das bruxas para fazer as malas. Zero deu a Sybil o livro do pai, desejando uma jornada tranquila pela frente. Despediram-se de todos e começaram uma nova aventura, com muitos desafios esperando logo à frente. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.